A gente só fala na nossa vida o que a gente vive. Se você faz alguma coisa com habitualidade todos os dias, você tem muito do que falar sobre isso. Agora, se você não faz determinada coisa com habitualidade, você não tem muito o que falar sobre aquilo. E assim também é com a vida com Deus. Você tem vida de oração, se você lê com frequência a sua Bíblia, se você procura o Senhor com frequência, você procura ter uma vida com Deus, andar com Deus, você vai ter muito do que falar, você vai ter muito do que sobre Deus. Você vai ter muitos testemunhos para dar, você vai ter muitas histórias para contar. Agora, se você não tem nada para falar, talvez seja porque você não anda com tanta frequência. E esse é um questionamento que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos. O que que a gente tem para falar sobre Deus? Chegar alguém em você e perguntar coisas de Deus, perguntar coisas sobre a sua fé, sobre coisas difíceis até da vida, né? Questões difíceis da vida. Você teria o que para falar do Senhor? Se você não tem nada para falar, se você não sabe o que falar, também não tem muito o que dizer. Talvez você não tenha uma vida com Deus. Não faz sentido. Se a gente vai lá e tem uma vida com alguma coisa, nem precisa ser de Deus, né? Pode ser qualquer outra coisa aí que você pensa na sua cabeça. Tem muito o que dizer sobre aquilo. Olha, como é que foi, sei lá, aquela época que você fazia determinado trabalho. Pode ser sobre qualquer outro assunto. Você vai falar, olha, não, na época que eu trabalhava com isso, na época que eu fazia determinada coisa, era assim, assim, assim. Você tem muito o que dizer. Agora, quando a gente não tem vida com aquilo, não tem uma caminhada, a gente não tem muito o que dizer também. Então, assim, que a gente aprenda hoje a andar com o Senhor, né? E fazer história com Ele. Através da nossa história com Ele, a gente acaba falando para outras pessoas. E falar o vim de ver. Como é que você vai fazer o vim de ver se você mesmo não foi lá ver, né? Então, você vai chamar o quê para vir de ver? E é uma coisa que Jesus pede pra gente, né, como discípulo, para que a gente faça esse vim de ver, para que a gente fale sobre ele. É uma coisa que Jesus fala muito na Bíblia. A gente só fala na nossa vida o que a gente vive. Se você faz alguma coisa com habitualidade todos os dias, você tem muito do que falar sobre isso. Agora, se você não faz determinada coisa com habitualidade, você não tem muito o que falar sobre aquilo. E assim também é com a vida com Deus. Você tem vida de oração, se você lê com frequência a sua Bíblia, se você procura o Senhor com frequência, você procura ter uma vida com Deus, andar com Deus, você vai ter muito do que falar, você vai ter muito do que sobre Deus. Você vai ter muitos testemunhos para dar, você vai ter muitas histórias para contar. Agora, se você não tem nada para falar, talvez seja porque você não anda com tanta frequência. E esse é um questionamento que a gente tem